No obscuro universo do narcotráfico, existem nomes que se tornam sinônimo de poder, medo e traição. Um deles é Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido nas ruas e nos arquivos policiais como Chupeta, um homem que se escondia atrás de uma fachada de luxo e sucesso, enquanto construía um império criminoso que enviava toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Mas nesse mundo, a ascensão é vertiginosa e a queda, inevitável. A ganância e a traição o esperavam em cada esquina. Seu destino foi selado no dia em que se tornou alvo das autoridades mais implacáveis do planeta. Esta é a história de sua ascensão meteórica, sua queda estrondosa e o alto preço que pagou por desafiar as leis do mundo e da própria vida. Nascido em 19 de fevereiro de 1963 em Palmira, perto de Cali, na Colômbia, Ramírez Abadia era o caçula de 5 irmãos. Seus pais, Omar Ramírez Ponce e Carmen Alicia Abadia Bastidas, lhe deram uma educação estável e sem carências. Em aparência, seu caminho estava destinado ao sucesso acadêmico. Formou-se em economia em uma universidade de prestígio e, com apenas 20 anos, já cursava pós-graduação. No entanto, por trás daquela imagem de jovem aplicado e reservado, escondia-se uma ambição sem limites. Vestia roupas de grife, dirigia carros de luxo e repetia aos amigos uma frase que se tornou seu mantra: "Antes dos 30, serei milionário. Custe o que custar." Esse desejo, quase obsessivo, o levaria a abandonar a trilha legal e mergulhar em um mundo onde violência e dinheiro andavam de mãos dadas. Para Juan Carlos Ramírez Abadia, a ambição não era uma opção, era seu combustível. Afirmava, sem hesitar, que antes de completar 30 anos seria multimilionário, ou ao menos teria $1 milhão em sua conta bancária. Não importava o preço, nem as vidas que ficassem pelo caminho. Esse juramento o levou, em 1986, a ingressar no mundo do narcotráfico sob a sombra dos temidos irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, líderes do cartel de Cali. Ali, entre laboratórios ocultos e carregamentos de cocaína, começou a forjar sua lenda. Embora no início respeitasse as hierarquias do cartel, não demorou muito para que criasse sua própria organização, um império autônomo, com ramificações na Colômbia, nos Estados Unidos e na Europa, que operava com a precisão de um relógio suíço e a brutalidade de uma guerra sem regras. Ao seu redor, um círculo de homens perigosos sustentava a estrutura de seu reinado. Juan Carlos Ortiz Escobar, conhecido como Cuchilla, seu amigo de confiança e sobrinho do infame Pablo Escobar. Laureano Renteria, apelidado de El Flaco, cuja lealdade o levou a um trágico fim na prisão. Alejandro Gracia Álvarez, chamado de Gato Seco, capturado em Bogotá em 2015 e extraditado para a Argentina no ano seguinte. William Tamayo, conhecido como Matzinger, que administrava os escritórios de cobrança até ser preso no Panamá. Pepe Gil, apelidado de Pepe Grillo, responsável pela segurança da família de Chupeta. E Germán Rosero, seu advogado e braço direito nos assuntos legais e financeiros. Todos mantinham um perfil discreto, evitando os excessos que denunciavam outros chefes. No entanto, para as autoridades, cada um era uma peça-chave de uma organização considerada de altíssima periculosidade. Chupeta se destacava por um estilo frio, meticuloso e impiedoso. Essas qualidades o fizeram ascender rapidamente após a queda de seus antigos chefes, tornando-se uma figura temida até mesmo entre seus próprios aliados. O vácuo de poder deixado pela morte de Pablo Escobar em 1993 e pela queda do cartel de Cali, 2 anos depois, abriu espaço para uma nova geração de chefes. Entre eles, Juan Carlos Ramírez Abadia surgiu como um jogador implacável, assumindo o controle das rotas para os Estados Unidos e a Europa. Chupeta não apenas herdou o negócio, ele o reinventou. Foi pioneiro na abertura de corredores para o tráfico de heroína e expandiu sua influência até se tornar um alvo prioritário para as autoridades internacionais.
mas em 1996, acuado pela pressão policial, tomou uma decisão tão arriscada quanto inesperada. Junto com seu braço direito, Cutilha, entregou-se à justiça. Em um pacto incomum, admitiram acusações de enriquecimento ilícito e uso de laranjas. Apesar de confessarem o tráfico de mais de 30 toneladas de cocaína, as penas foram surpreendentemente brandas. Em menos de 50 meses, ambos estavam de volta às ruas. Durante sua reclusão, Chupeta não conheceu privações. Na prisão de Buga, ordenou a construção de um pavilhão exclusivo, com luxos que desafiavam qualquer padrão penitenciário. Quartos para seus seguranças, uma sala de espera com videogravador para visitas e comodidades dignas de um hotel de luxo. Ali, na aparente calma da cela, continuou a comandar sua organização com a mesma frieza que o caracterizava. No entanto, a liberdade durou pouco. Apenas alguns meses após sair, um tribunal de Washington emitiu um mandado de prisão contra ele. Mais uma vez, Juan Carlos Ramírez Abadia foi obrigado a desaparecer e a se refugiar na clandestinidade. Na clandestinidade, Chupeta não travava apenas uma guerra contra as autoridades. Enfrentava também um inimigo muito mais perigoso: a traição de seus próprios aliados. Wilber Varela Fajardo, conhecido como Jabón, novo rosto visível do Cartel do Norte do Vale, após a morte de Orlando Renal Montoya, não demorou a mostrar suas verdadeiras intenções. Temendo conspirações contra ele, ordenou o assassinato de Cutilha, sócio e amigo de infância de Chupeta, acusado de estreitar laços com o clã Herrera, inimigos jurados de Varela. Mas a resposta de Ramírez Abadia foi devastadora. Sua organização desencadeou uma campanha de terror sem precedentes. Em menos de um ano, mais de 300 assassinatos ordenados por sua mão. Entre eles, um episódio que abalou até mesmo o submundo do crime: a eliminação sistemática de 35 familiares e pessoas próximas ao narcotraficante Victor Patinho Fomec. Patinho, um ex-policial que se tornou chefe do cartel de Cali, havia sido extraditado para os Estados Unidos em 2002, onde fez um acordo com a DEA. Em troca de sua liberdade, entregou informações valiosas: nomes, rotas, subornos a funcionários, a localização de laboratórios na costa pacífica e até o financiamento ilícito da campanha presidencial que resultou no célebre processo 8000. A traição não se perdoava. Chupeta colocou preço em cada vida ligada a Patinho, independentemente da idade ou do parentesco. Em seus registros contábeis, um número estarrecedor confirma isso: $35 mil pagos pela tortura e assassinato de Luiz Tocayo Ocampo Fomec, braço direito de Varela e irmão de Victor Patinho. A mensagem à família foi tão brutal quanto inequívoca. Em uma ligação telefônica, Chupeta advertiu Daisy Fomec: não procure mais por seu filho Luiz. Ele está morto. Era um traidor. Sugiro que deixe o país. A guerra estava declarada e não havia volta. A violência de Chupeta não conhecia limites. Em uma entrevista anos depois, Daisy Fomec reviveu o horror com uma frase que gelou o sangue: mataram meu filho, o cortaram em pedaços. E a todos que estavam com ele. Até uma mulher e 2 meninas que apareceram boiando no rio Cauca. Victor Patinho, o homem que não conseguiu eliminar por estar preso nos Estados Unidos, tornou-se a personificação de sua obsessão por vingança. Mas não foi o único que pagou um alto preço por desafiar. Conhecido como El Químico, outro traidor que entregou informações às autoridades norte-americanas, descobriu tarde demais que delatar Chupeta era assinar sua própria sentença de morte. O mesmo destino teve seu contador, Laureano Rojas Renteria, que administrava os segredos financeiros e logísticos do cartel. Preso após a apreensão de um esconderijo com $80 milhões, Rojas tornou-se uma ameaça potencial e desapareceu em circunstâncias que deixaram poucas dúvidas sobre o autor intelectual. A lista de vítimas continuava crescendo. Pessoas que supostamente lhe roubaram dinheiro, armas ou mercadorias foram eliminadas sem piedade.
Ele chegou a confessar ter ordenado o assassinato de uma família inteira em Nova Jersey, pai, mãe e filho, sob um raciocínio frio e letal. Se eu não agisse, continuariam roubando e depois me matariam. Mas as mortes de Cuchilla e Tocayo marcaram o início de um novo conflito. Chupeta e Jabón, antigos aliados, tornaram-se inimigos irreconciliáveis. A disputa desencadeou uma guerra interna que obrigou Ramírez Abadia a fugir para o Brasil, enquanto Varela se refugiava na Venezuela. Em meio à crescente tensão, Chupeta seguia acumulando fortunas inimagináveis. Mas seu sucesso despertava a inveja de seus próprios homens. Acusavam-no de agir de forma imprudente, de atirar primeiro e perguntar depois. O chefe que um dia teve tudo começava a ficar cada vez mais isolado e vulnerável. Enquanto a guerra interna devorava o cartel do norte do vale, Chupeta continuava expandindo seu império como se fosse intocável. Mas a sombra da traição também pairava sobre ele desde dentro. Era acusado de ordenar a morte de vários sócios e concorrentes. Sua rede logística era tão sofisticada quanto implacável. Utilizava os portos do Pacífico para embarcar contêineres cheios de cocaína e mobilizava enormes aviões privados para transportar toneladas de mercadoria aos Estados Unidos. Los Angeles, na Califórnia, e San Antonio, no Texas, eram apenas duas das cidades onde seu produto inundava as ruas, graças a uma rede de distribuição que ele próprio construiu em Nova York. Entre 1990 e o início do novo milênio, Juan Carlos Ramírez Abadia conseguiu enviar mais de 400 mil quilos de cocaína através do México e para os Estados Unidos, um fluxo de droga que alimentava o mercado mais lucrativo do planeta e que o transformou em um dos narcotraficantes mais poderosos e difíceis de capturar da Colômbia. A DEA o elevou à categoria de chefe absoluto do cartel do norte do vale, incluindo-o em sua lista dos 10 fugitivos mais procurados e oferecendo uma recompensa de $5 milhões por sua captura. Seu poder era tão imenso que podia comprar influência onde outros só encontravam obstáculos. Parlamentares, policiais e até agentes estrangeiros sucumbiam a seus subornos. Prostitutas, relógios de luxo, presentes e apartamentos tornavam-se peças de um jogo no qual cada favor comprava um pouco mais de tempo e liberdade. Além disso, Chupeta soube tecer alianças com os chefes mais perigosos do México: os irmãos Beltrán Leiva, os Carrillo Fuentes, Ignacio Nacho Coronel, Héctor El Güero, Palma e o Zambada, liderados por Ismael El Mayo. Mas sua relação mais sólida foi construída com o cartel de Sinaloa, onde se tornou um parceiro estratégico de Joaquín El Chapo Guzmán e Juan José Esparragosa Moreno, conhecido como El Azul. Naqueles anos, parecia que nada nem ninguém poderia tocá-lo, mas o luxo e o excesso não passavam de uma fachada que escondia uma verdade inevitável. Quanto mais alto se sobe no mundo do crime, mais dura é a queda. Entre os muitos aliados de Ramírez Abadia, um se destacou acima de todos: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Ambos se reuniram em mais de uma dezena de ocasiões, construindo uma sociedade que redefiniria as rotas do narcotráfico. Chupeta o apelidava de El Rápido, em homenagem à sua habilidade em mover carregamentos a uma velocidade que deixava as forças da lei para trás. Naquele momento, Juan Carlos Abadia era considerado o fugitivo mais procurado dos Estados Unidos, apenas atrás de Osama Bin Laden. Na Colômbia, compartilhava essa categoria com outros 6 narcotraficantes, incluindo Wilber Varela e Diego Montoya, que também dominavam o tabuleiro criminal, mas sua ambição não conhecia fronteiras. Enquanto a DEA intensificava a caçada na América, Chupeta estendia seus tentáculos para a Europa. Entre 2001 e 2004, seus meio-irmãos, Peter Garcia e Jaime Hernando Martínez, estabeleceram uma complexa rede de empresas na Espanha, sob identidades falsas e com a ajuda de laranjas locais, construíram uma teia de sociedades mistas destinadas a uma única missão: lavar as colossais fortunas do narcotráfico.
O dinheiro, habilmente disfarçado como investimentos legítimos, circulava por diversas companhias antes de chegar a contas bancárias no Uruguai. Com esses recursos, Chupeta criou 16 empresas em setores variados, desde hotelaria até pecuária, todas fachadas para ocultar a origem ilícita de sua riqueza. Segundo estimativas das autoridades colombianas, Ramírez Abadia acumulou uma fortuna de 28 bilhões de dólares, um valor que superava até os míticos 25 bilhões atribuídos a Pablo Escobar. Era o vértigo de um império em seu ponto mais alto, onde cada dólar lavado reforçava a ilusão de invulnerabilidade. Mas o vértigo sempre antecede a queda. E no caso de Chupeta, a queda seria tão espetacular quanto sua ascensão. Obcecado em nunca mais voltar a uma cela, Ramírez Abadia orquestrou uma fuga digna de romance. Em 2004, embarcou em um pequeno barco que o levou da Colômbia até a costa nordeste do Brasil, transportando consigo 4 milhões de dólares em espécie. Do estado do Ceará, continuou sua fuga em um pequeno avião até Barreto, no interior de São Paulo. No Brasil, não buscava apenas anonimato. Buscava reconstruir seu império nas sombras. Segundo as investigações, Chupeta comandava uma rede de negócios que se estendia por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Criara 16 empresas em setores tão diversos como venda de jet skis, pecuária e hotelaria. Todas eram fachadas para lavar os lucros do narcotráfico. Seu patrimônio no país chegou a incluir 28 propriedades de luxo e um capital estimado em 800 milhões de dólares. Ele chegou até a planejar a criação de uma empresa de táxi aéreo no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, para facilitar o transporte discreto de pessoas e cargas valiosas. Durante mais de 3 anos, as autoridades perderam seu rastro. Chupeta se movia como um fantasma, sempre um passo à frente, mas cada vez mais paranoico. Sabia que um único erro poderia significar seu fim. Então tomou uma decisão extrema: destruir o próprio rosto. Por meio de múltiplas cirurgias estéticas, modificou o nariz, alargou a mandíbula, partiu o queixo, esticou a testa e mudou o contorno dos olhos. O resultado era um homem completamente diferente. Sob sua nova identidade, Marcelo Javier Unzué, um suposto médico italiano de 44 anos, tornou-se um cidadão respeitável de La Plata, na Argentina, que trabalhava em uma clínica como hemoterapeuta. Ninguém suspeitava que, por trás dos óculos escuros e dos chapéus discretos, escondia-se um dos narcotraficantes mais procurados do planeta. Mas, por mais que alterasse sua aparência, havia algo que nem a cirurgia podia apagar: o rastro de sangue que deixara para trás. Com sua nova identidade, Chupeta circulava pela América do Sul utilizando um passaporte argentino. Número 16 636.657. Expedido em novembro de 2005 pelo Ministério do Governo de Buenos Aires. Em 2006, esteve prestes a ser capturado na Argentina, mas um erro tático da polícia arruinou a operação. Pouco depois, refugiou-se no que parecia ser um paraíso inexpugnável, o número 71 da Alameda Dourada, em Morada dos Lagos. Um condomínio exclusivo, em Aldeia da Serra, a apenas 20 milhas do centro de São Paulo. A mansão, cercada por eucaliptos no topo de uma colina, era protegida por uma cerca elétrica de 3.500 volts e uma segurança privada armada com revólveres e facões. Para qualquer estranho, era um refúgio de tranquilidade e luxo, projetado para satisfazer ricos empresários ou um fugitivo com milhões de dólares a esconder. Os seguranças o observavam com cautela, convencidos de que era um mafioso. Nunca atendia telefonemas, evitava qualquer contato desnecessário e apenas pedia comida por delivery. Às vezes, era visto andando de bicicleta ao redor do lago à meia-noite, como um espectro que se recusava a ser visto sob a luz do dia. Sua obsessão pelo anonimato era doentia. Mudava frequentemente a cor do cabelo: preto, loiro, branco. Um dia usava costeletas, no outro, um bigode. Estava sempre de óculos escuros,
e todos os seus veículos tinham vidros fumê para evitar olhares indiscretos. Suas únicas saídas eram para se submeter a novas cirurgias plásticas em clínicas de alto padrão nos Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. O homem que um dia foi temido em toda a Colômbia, agora vivia em uma prisão de luxo, construída por seu próprio medo. Mas o que Chupeta ignorava era que, além de seus muros eletrificados, uma silenciosa operação internacional começava a se fechar sobre ele. Ninguém em Morada dos Lagos imaginava que o vizinho solitário, sempre escondido atrás de vidros escuros e chapéus, era na realidade Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta, um dos narcotraficantes mais procurados do planeta. Mas por mais que tentasse apagar seu rastro, o cerco se apertava. Sua queda começou em 2005, quando um pequeno acidente aéreo em Curitiba colocou na mira da polícia André Luiz Tes Barcelos, um piloto que transportava dinheiro para o chefe. A quantia encontrada a bordo do avião acendeu os alertas e desencadeou uma investigação secreta que se estendeu por 2 longos anos. No dia 7 de agosto de 2007, nas primeiras horas da madrugada, a caçada terminou. Seguindo a pista de sua esposa, Jéssica Paola Rojas Morales, as autoridades brasileiras chegaram até a imponente mansão de Chupeta, avaliada em mais de $2 milhões e equipada com móveis de design e tecnologia de última geração. A operação foi fulminante. No interior, os agentes encontraram $544 mil em espécie escondidos em um compartimento secreto, além de outros $250 mil e R$55 mil. Também localizaram 160 telefones celulares, uma coleção de relógios suíços e múltiplos passaportes falsos. O destino de Ramírez Abadia foi selado quando suas impressões digitais foram verificadas e uma amostra de voz, captada por uma escuta telefônica, foi enviada à DEA nos Estados Unidos. Graças à tecnologia de reconhecimento de voz, os agentes confirmaram o que muitos julgavam impossível. Por trás daquela aparência artificial, moldada por inúmeras cirurgias, estava o verdadeiro Chupeta, o homem que havia conseguido escapar das autoridades por mais de 2 décadas, agora estava encurralado. E desta vez, não haveria fuga. A mansão no alto da colina, onde um dia se sentiu intocável, acabou sendo seu último refúgio. Ali, ao lado da esposa e de 2 pequenos cães Pinscher, Ramírez Abadia foi preso sem possibilidade de resistência. De nada serviram as cirurgias plásticas que tanto lhe custaram dor e milhões de dólares. Seu rosto, alterado até se tornar irreconhecível, agora exibia as marcas do excesso e da paranoia. As artimanhas para apagar seu rastro no Brasil revelaram-se um esforço inútil. A operação que culminou em sua captura foi uma façanha de cooperação internacional. Policiais dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Espanha trabalharam juntos para derrubar um dos narcotraficantes mais escorregadios do mundo. Após sua prisão, Chupeta foi transferido para a prisão de segurança máxima de Campo Alegre, em São Paulo, e mais tarde, para o complexo penitenciário de Catanduvas, no estado do Paraná. Ali passou mais de 1 ano em reclusão, onde coincidiu com o temido narcotraficante brasileiro Fernandinho Beiramar. Os rumores indicam que, durante esse tempo, ambos teriam trocado informações e estreitado laços, unindo 2 das redes criminosas mais poderosas da América Latina. Essa relação acendeu o alerta das autoridades brasileiras, preocupadas com as possíveis alianças estratégicas que poderiam se formar atrás das grades. Enquanto isso, Jéssica Paola Rojas Morales, sua esposa, foi condenada a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação criminosa e uso de documentos falsos. Hoje, cumpre sua pena em uma prisão brasileira. No dia 2 de novembro de 2007, o Supremo Tribunal Federal do Brasil aprovou finalmente a extradição de Juan Carlos Ramírez Abadia para os Estados Unidos. O homem que construiu um império sobre o sangue e o medo estava prestes a enfrentar a justiça do país que mais havia prejudicado com sua mercadoria.
A extradição de Juan Carlos Ramírez Abadia para os Estados Unidos não foi uma simples transferência. Foi uma operação meticulosamente planejada. Como um dos narcotraficantes mais perigosos e testemunha-chave contra o cartel de Cali e outras redes criminosas, sua chegada ao sistema judicial norte-americano tinha implicações globais. Chupeta enfrentava acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e assassinato. Embora o Brasil o tivesse condenado a 30 anos de prisão, o pedido de extradição de Washington foi aceito sob rígidos acordos de cooperação internacional. As condições impostas pelo Brasil foram claras. Não lhe seria aplicada a pena de morte, nem a prisão perpétua. O máximo que poderia cumprir nos Estados Unidos seria entre 25 e 30 anos de prisão. Enquanto o processo tramitava, as autoridades continuavam a descobrir fragmentos do império financeiro de Chupeta. Em diferentes áreas de Cali Vipasa, La Merced e Prados del Norte, foram encontrados esconderijos que ocultavam fortunas inesperadas. Um com 21 milhões de dólares em espécie. Outro, o maior até então, com 68 milhões, mais dois com 17 milhões cada. Em Prados del Norte, a polícia também apreendeu 309 lingotes de ouro, avaliados em 3 milhões de dólares. As cédulas, guardadas em sacos a vácuo para evitar a umidade, nem sempre resistiram ao tempo. Milhões de dólares foram devorados por carunchos, perdendo-se para sempre. Essas descobertas reacenderam em Cali um mistério que permanece até hoje. Onde está o restante do dinheiro de Chupeta? Para muitos, os esconderijos secretos do chefe tornaram-se uma obsessão, alimentando rumores de tesouros enterrados que poderiam atingir cifras incalculáveis. Mas enquanto a cidade buscava sua fortuna perdida, Chupeta já viajava rumo aos Estados Unidos para enfrentar o capítulo final de sua história. A prisão de Ramírez Abadia não desencadeou apenas um terremoto no mundo do narcotráfico. Também provocou uma verdadeira febre do ouro na Colômbia. A notícia dos esconderijos secretos do chefe levou centenas de curiosos e oportunistas a procurar fortunas enterradas em casas, fazendas e armazéns. O governo colombiano prometeu destinar o dinheiro apreendido à construção de 5.000 moradias em Cali e Buenaventura. No entanto, os anos se passaram e as promessas se desfizeram. O destino daqueles milhões, guardados nos cofres do Banco da República, continua sendo um mistério. Mesmo escondido no Brasil, Chupeta nunca deixou de ser o cérebro do cartel do norte do Vale. De sua luxuosa casa em Aldeia da Serra, dava ordens a seus homens na Colômbia. Por meio de mensagens criptografadas enviadas pela internet, coordenava movimentos estratégicos e autorizava pagamentos para subornar as autoridades locais. Em uma dessas mensagens, sua voz, agora tensa e desconfiada, instruía: "Vou te mandar um número de conta. Em 2 ou 3 dias, entrega o dinheiro e pronto." No dia de sua prisão, em agosto de 2007, a fachada do chefe imperturbável se quebrou. Trancado em seu escritório, Ramírez Abadia sofreu um ataque nervoso. Suas mãos tremiam sem controle. E pela primeira vez em décadas, o homem que havia ordenado centenas de assassinatos se sentiu verdadeiramente encurralado. O poder absoluto, a riqueza e a fama, tudo desmoronava ao seu redor. Após sua captura, os computadores confiscados na mansão de Ramírez Abadia tornaram-se o troféu mais cobiçado pelas agências internacionais. Peritos forenses dos Estados Unidos e da Colômbia trabalharam lado a lado para decifrar códigos, quebrar senhas e desvendar os segredos de um império construído sobre sangue e dinheiro. O que encontraram foi tão sofisticado quanto perturbador. Chupeta utilizava um sistema criptografado para enviar mensagens de voz a seus cúmplices. Apenas as pessoas por ele autorizadas podiam ouvir aquelas instruções, escondidas entre fotografias familiares e, de forma surpreendente, imagens do personagem infantil japonês Hello Kitty. Mais de uma centena de gravações foram recuperadas. Nelas, a voz de Ramírez Abadia revelava um homem assediado pela paranoia. "Acho que estão me gravando. O celular é perigoso. Podem detectar e registrar todas as chamadas.
Mas também se percebia o tom de um chefe ferido pela traição. Isso para mim é triste. Me sinto tremendamente desanimado. A traição que o devastava estava ligada a um golpe multimilionário. A apreensão de 70 milhões de dólares escondidos em um esconderijo em Cúcuta. Em suas mensagens, acusava seu próprio contador de tê-lo delatado e se perguntava em voz alta se era possível confiar novamente em algum aliado. Sua conclusão foi tão letal quanto sempre: ordenar o desaparecimento daqueles que considerava culpados. Em outra gravação, lamentava-se de um carregamento de cocaína perdido e apontava para um sócio. Confiei cegamente nele. Mas é um ladrão oportunista que não pagou o dinheiro. Tem que morrer. Aquela gravação de voz mostrava o desgaste de um homem que, durante anos, se julgou intocável. A mesma rede que construiu para se proteger transformara-se na armadilha que acabaria por destruir. A análise forense dos computadores de Chupeta revelou muito mais do que sua rede criminosa. Os arquivos confirmaram que, durante seus anos de clandestinidade no Brasil, submeteu-se a múltiplas cirurgias plásticas no rosto e no corpo. Uma tentativa desesperada de apagar sua identidade e o reflexo de sua paranoia crescente. Enquanto isso, a polícia brasileira seguia a pista de uma fortuna oculta: 117 milhões de dólares, supostamente escondidos em 2 casas alugadas em São Paulo. Até hoje, esse tesouro permanece desaparecido. Em uma de suas últimas mensagens antes de ser capturado, Chupeta deixou ver a pressão que o consumia. Preciso de muito dinheiro para continuar a vida e seguir na luta. Mas a traição o espreitava nos lugares mais inesperados. Segundo revelou anos depois, o general reformado Oscar Naranjo, em seu livro El General de las Mil Batalhas, Chupeta foi denunciado por alguém de seu círculo mais íntimo, um amante a quem ele próprio traiu. Esse homem, conhecido como Copérnico, era um oficial reformado da Armada Nacional e havia dividido cela com Chupeta em Palmira após um caso de corrupção. Tornado seu contador de confiança, conhecia a localização das caletas e esconderijos estratégicos. Em uma ligação para a polícia em 2006, confessou: "Eu me apaixonei por Chupeta e fui seu parceiro por muitos anos, mas ele me traiu. Quero vê-lo arruinado." Em 22 de agosto de 2008, Ramírez Abadia foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações nos distritos de New York e Colômbia. Em território norte-americano, o homem que um dia comandou um império de bilhões de dólares decidiu mudar de estratégia. Declarou-se culpado de liderar uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína e começou a colaborar com as autoridades. Sabia que sua única esperança de reduzir uma pena de 25 a 30 anos era tornar-se a peça-chave dos promotores em sua cruzada contra os cartéis mexicanos e colombianos. Assim começava a última etapa da vida de Chupeta, a de uma testemunha protegida cuja palavra podia derrubar os chefes mais temidos do hemisfério. Em sua tentativa desesperada de reduzir uma condenação de décadas, Juan Carlos Ramírez Abadia decidiu jogar sua última carta: tornar-se testemunha estrela contra Joaquim El Chapo Guzmán. Durante o chamado julgamento do século, Chupeta relatou com precisão cirúrgica a história de sua aliança com o chefe mexicano. Contou como se conheceram na recepção de um hotel de luxo na cidade do México. Cercados por homens armados de confiança e como ali mesmo, selaram um pacto que marcaria uma época. Guzmán ficaria com 40% da cocaína que entrasse nos Estados Unidos por suas rotas. Ramírez Abadia confessou que, ao longo dos anos 1990, enviou enormes carregamentos ao cartel de Sinaloa. No total, afirmou ter transportado mais de 1.000 toneladas de cocaína, pagando entre 5.000 e 7.000 dólares por quilo, para atravessar a fronteira. Em um único envio, revelou: pagou 10 milhões de dólares em espécie a Guzmán. O testemunho de Chupeta também detalhou a logística quase militar que ambos utilizavam para mover a droga: aviões privados, submarinos, lanchas rápidas e caminhões que cruzavam o México sob a proteção de sicários do cartel. Guzmán, segundo Abadia, controlava o território com uma violência extrema,
eliminando sem piedade rivais e traidores. Apesar de ter ordenado pessoalmente 150 assassinatos, Chupeta admitiu que o mexicano era igualmente brutal, ou até mais, na forma de garantir a lealdade e o silêncio de seus parceiros. Para reforçar suas declarações, entregou documentos, registros de envios e pagamentos realizados ao cartel de Sinaloa. Seu testemunho foi crucial para expor o alcance internacional da rede de Guzmán e suas alianças com o cartel do Norte do Vale. Na sala do tribunal, o homem que antes havia sido invisível para as autoridades tornou-se a peça central de um caso que colocaria fim à carreira criminosa de um dos narcotraficantes mais poderosos da história. As confissões de Juan Carlos Ramírez Abadia foram devastadoras. Não apenas ajudaram a consolidar a imagem de Joaquim Guzmán Loera como um dos líderes mais poderosos do narcotráfico mundial, mas também se tornaram peças-chave para condená-lo à prisão perpétua em julho de 2019. Mas em 14 de agosto de 2018, na corte do Brooklyn, o foco estava em Chupeta. Naquele dia, o juiz Brian Cogan ditou a sentença: 20 anos de prisão para o ex-líder do cartel do Norte do Vale. Durante a audiência, o juiz reconheceu o papel crucial de Ramírez Abadia nos casos contra chefes como Guzmán e Jesus El Rey Zambada. No entanto, sua colaboração com as autoridades não foi suficiente para escapar da justiça. As acusações de homicídio, narcotráfico, crime organizado e lavagem de dinheiro pesavam demais. Segundo seu advogado de defesa, Jeffrey Lichman, Chupeta havia participado de 75% dos casos de alto nível no Distrito Leste de Nova York relacionados a narcotraficantes colombianos e mexicanos. Essa surpreendente cooperação, embora não apagasse seus crimes, mostrava, segundo o juiz, uma tentativa de se redimir pelos danos causados. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos identificou que, entre 1989 e sua captura em 2007, Ramírez Abadia foi responsável por liderar uma das organizações de narcotráfico mais rentáveis e letais do mundo, exportando mais de 500 toneladas de cocaína para a América do Norte e gerando bilhões de dólares em lucros. O cartel do Norte do Vale, sob o comando de Juan Carlos Ramírez Abadia, chegou a exportar mais de 500 toneladas de cocaína, gerando lucros superiores a 10 bilhões de dólares. Mas daquele jovem atraente, vaidoso e ambicioso que nos anos 80 ingressou no cartel de Cali, já não resta nada. O homem que um dia se julgou intocável agora está irreconhecível, abatido, doente, consumido pelos anos e pelas cirurgias que tentaram lhe dar um novo rosto. Hoje, cumpre sua pena em uma prisão norte-americana, isolado do mundo que antes o temia e respeitava. A vida e a queda de Chupeta resumem perfeitamente as paradoxes do narcotráfico. Uma ascensão meteórica, luxos inimagináveis, poder absoluto e, finalmente, a traição, a solidão e o preço inevitável de uma existência fora da lei. Sua história é um lembrete de que, por mais riqueza ou influência que alguém acumule no mundo do crime, as consequências sempre chegam. Ninguém escapa. Neste canal, buscamos informar e gerar consciência sobre os fatos que marcaram a história do crime organizado. Em nenhum momento glorificamos ou justificamos essas ações. Obrigado por nos acompanhar até o fim desta história. Se você achou interessante, convidamos a se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários. Clique no vídeo que aparece na tela e continue explorando as histórias que temos para você.